vocês. Hoje na nossa aula de matemática, nós iremos utilizar o nosso livro de matemática. Peço a vocês que abram aí na página 198. Nós iremos fazer uma revisão sobre as frações, sobre frações equivalentes e também nós iremos falar sobre as unidades de medida. Isso mesmo. Então vamos lá para a página. Vamos começar falando das unidades de medida de comprimento, que fica lá na página 204, beleza, turminha? Então, lá na página de 204, nós iremos falar sobre as medidas. Antigamente, as pessoas, elas não tinham aí uma medida padrão, né? Não tinha uma régua, uma medida padrão. Então, o que eles utilizavam para medir um espaço, para medir o tamanho de um tecido? Eles utilizavam passo, eles utilizavam o palmo, eles utilizavam a polegada. Vocês sabem o que é polegada? A polegada é o tamanho que vai, dobra o seu dedinho, né? O seu dedo polegar. Então, que vai da ponta aqui do seu dedo até que vai dessa ponta, desse ossinho até o próximo ossinho, né? Então, isso aqui é uma polegada. Então, eles utilizavam as partes do seu corpo para medir, né? Passo, palmo, pés, né? Os pés para medir. E aí, eles perceberam que dessa forma, a medida não ficaria exata. Por quê? Porque um tinha a mão maior que a outra, um era maior que o outro, com isso o passo seria maior, um pé era maior do que o outro, então aí criou-se a unidade padrão de medida, que no caso é o metro, certo? Então hoje nós vamos falar sobre o metro, centímetro e milímetro. Beleza? Então, o metro, turma, o metro ele é indicado por você pode escrever metro ou colocar M, 1 centímetro, você escreve ou coloca cm, 1 metro corresponde a 100 centímetros, né? E o milímetro, ele é aquela medida bem menor. O milímetro, ele vai, vamos supor, pega uma régua, né? E você vai observar que, vamos supor, do 0 até o 1, nesse meio aqui, vocês têm 10 milímetros, né? Os 10 milímetros são cada um desses tracinhos que estão aí, que vão do 0 até o 1. Então, em 1 centímetro, você tem 10 milímetros, beleza? Então, gente, Então, 1 milímetro você representa 1 mm, 1 centímetro, 10 mm, né? Que a tia acabou de falar. Que 1 milímetro, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, 1 centímetro é 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. 10 milímetros são esses tracinhos bem menores que estão entre os centímetros, certo? Aí 2 centímetros, que corresponde a 20 milímetros, e assim sucessivamente. O metro, ele é a unidade padrão de medida, e ele é maior que 1 centímetro e é maior que 1 milímetro. Então, quando você quer medir a ponta de um lápis, né, a unidade padrão que você vai dar é em milímetro. A pontinha do lápis, aquela pontinha pequenininha, você vai dar a unidade de medida, o milímetro, né? Se você vai medir um ambiente, uma sala, a unidade de medida que você vai utilizar é o metro, certo? Se você vai medir o tamanho do seu caderno, no caso aí será centímetro, certo? Então, entre o metro, centímetro e milímetro, o metro é a unidade maior, certo? E ela também é a unidade padrão. Certo, gente? Então, vocês irão fixar esse conteúdo realizando as atividades das páginas 204 e 205, tá certo? Começamos aí pelo metro, centímetro e milímetro. E para fixar também as frações, nós iremos revisar aqui as frações equivalentes. Lembra que a tia Angélica falou sobre frações equivalentes, né? E aí a tia Angélica vai colocar aqui para vocês. Por exemplo, como que eu faço para encontrar uma fração equivalente?
você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou então você pode dividir numerador e denominador pelo mesmo número para encontrar a fração anterior. Por exemplo, eu quero encontrar a próxima fração equivalente a 2/4. O que você vai fazer? Você tem que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Você vai encontrar a próxima fração equivalente. Então, vamos multiplicar por 2, né? Numerador e denominador. Então, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8. 4/8 é a fração, é uma das frações equivalentes a 2/4. Se você quer encontrar a fração anterior a 4/8, você vai dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Então, se você vai voltar, certo? Você vai dividir pelo mesmo número. Então, se você multiplicou por 2, né? E encontrou 4/8, para você encontrar a fração anterior, você divide. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Isso aqui seria o quê? Uma revisão, porque isso aqui vocês já sabem, nós já estamos realizando isso nas nossas aulas, né? A tia Angélica já falou sobre as frações equivalentes. E hoje nós falamos também sobre medida, né? As medidas, no caso aí, metro, centímetro e milímetro, que é um outro conteúdo que vocês também já estudaram. A tia Angélica fez somente revisar aqui com vocês, beleza? Então, ó, faça essas atividades com muito capricho, com muita organização e muita atenção. Não deixem de realizar nenhuma atividade. Eu vou fazer uma aqui com vocês para vocês poderem entender direitinho o que a tia Angélica quer. Olha só, na número 2, escreva uma fração equivalente em cada caso. Por exemplo, 6/16 é igual a 3/8, né? Então, uma fração equivalente a 6/16 é a 3/8. Aí, nesse caso, vocês viram que essa fração que foi encontrada aqui, ela é bem... os números aí são menores, né? Então, você vai dividir. Por exemplo, 6/16, né? Para encontrar a próxima fração equivalente a ela, você pode dividir por 3, no caso, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Por 3? Por 2. Certo? Então, aqui eu vou dividir. 6 dividido por 2 dá 3, não é isso? Porque 3 vezes 2 são 6. E 16 dividido por 2 dá 8, porque 8 vezes 2 são 16. Então, eu encontrei aí 3/8, certo? Aí, tia Angélica, se eu quisesse multiplicar, também poderia. Aí, agora, para você encontrar a próxima fração de 5/9, né? 5/9, aí na letra B. 5/9, o que foi feito? Nesse caso aí, você pode multiplicar também. Multiplica aí por 5, certo? Tia Angélica, essa resposta vai ser pessoal? Sim, né, gente? São exemplos de resposta que a tia Angélica está dando aqui. Porém, você pode multiplicar ou dividir por outros números e encontrar outras frações equivalentes. 5 vezes 5 são 25, 9 vezes 5 são 45. Então, eu encontrei uma fração equivalente a 5/9. 25, 45 avos. Vamos, aí a próxima, aí a letra C, eu vou deixar para vocês fazerem, né? 15/30 avos, encontre uma fração equivalente. Então, aí, vocês vão ter uma variedade de respostas, beleza? Aí, leia o que as moças estão fazendo. De cada 7 goiabas, uma está estragada. Temos 10 goiabas estragadas. Agora, descubra quantas goiabas há no total. Então, aí vocês também irão pensar para responder essa atividade. Na próxima, escreva entre quais dois números naturais está entre a fração. Olhem só, entre a fração 4/3, quais os números que estão entre elas? Aqui no caso seria usando aí uma reta numérica, tá? 17/5, aí você também teria que ver quais os números que estão entre eles, os números naturais. Observe as retas numéricas que estão aí nas próximas atividades para vocês identificarem os números naturais que estão entre essas frações, tá? A tia Angélica também irá revisar bastante isso aqui com vocês.
Na próxima aí, calcular as frações, é a adição e subtração de frações. E aí a tia já falou para vocês que quando eu tenho denominadores iguais, eu conservo o denominador, sumo os numeradores. Quando eu tenho numeradores diferentes, eu posso encontrar, eu tenho que igualar primeiro os numeradores, ou eu encontro a próxima fração equivalente, ou eu tenho que fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum. Na número 6, vocês têm que resolver os problemas propostos nos adesivos de 1 a 6 da ficha 18. Todos vocês têm aí um envelope e vocês irão destacar esses adesivos, colar no seu caderno para fixar esses conteúdos que estão aí. Tá certo, turma? Na página 199, nós temos ligue cada fração, a posição exata ou aproximada que ocupa na reta numérica, tá certo? Então, vocês irão colocar aí qual posição que eles estão, certo? Aproximada ou exata, observando as retas numéricas. Na número 2, observe as partes pintadas de cada figura. Vocês vão escrever a fração correspondente. Em seguida, vão marcar um ponto vermelho, o local que a fração ocupa na reta numérica. Então, aqui nós vamos trabalhar novamente com a reta numérica para vocês poderem entender bastante isso aí, tá certo? Então, turminha, aguardo vocês logo mais na nossa aula online. Nós iremos fixar mais esse conteúdo. Não falte, aguardo todos vocês. Até a próxima aula.